Então, mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Vamos dar início à nossa sexta aula de Direitos Reais. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as formas de uso capião. Na aula passada, nós fizemos referência, pessoal, à propriedade. Então, nós estudamos um pouquinho as características da propriedade, vimos aqui também a respeito dos dispositivos ali que tratam do direito de propriedade do artigo 1228. Então, falamos sobre a função social da propriedade, falamos sobre a desapropriação judicial, o que significaria essa desapropriação judicial, que a propriedade, ela vai aqui do céu ao inferno, no sentido de que ela é abrangente verticalmente, e também falamos, então, das características, encerramos ali nas características do direito de propriedade. Ficou faltando, na última aula, nós falarmos sobre descoberta, que é um dispositivo que está ali dentro do capítulo referente ao direito de propriedade no tratamento do Código Civil. E o que é a descoberta? E aí a gente pode falar um pouquinho de um ditado bem conhecido, que é aquele achado não é roubado, quem perdeu é relaxado, o achado não é roubado, que é um ditado conhecido por todos aqui, a ideia de quem encontra algo perdido. E o achado não é roubado dá a entender que quem achou pode ficar com a coisa, porque a coisa, então, não significa que esteja pegando coisa de propriedade alheia, como na ideia do roubo, né? Que, claro, que é um roubo bem popular, no sentido, né, não do tipo penal lá que vocês estudam no Código Penal. Mas não é assim, esse é um ditado que não é verdadeiro, pessoal. Quem acha a coisa alheia tem o dever de restituir. Então, quem encontra coisa perdida não pode ficar com a coisa. Então, esse ditado, achado não é roubado, não é verdadeiro, tá? O descobridor, que é quem encontra a coisa perdida, deve restituir ao verdadeiro dono. Então, por exemplo, eu encontrei o guarda-chuva perdido do colega. Não significa que eu vou ficar com o guarda-chuva, a gente deve devolver para o colega. Então, se eu fico, inclusive, o contrário, né, pessoal? Se eu fico com o bem, eu cometo crime de apropriação de coisa achada. Então, como eu disse, não é o roubo lá do Código Penal, tudo bem, não é o roubo. Então, se a gente fosse pensar, achado não é roubado, não é roubo no tipo penal de roubo, mas é um crime que é, inclusive, punido no Código Penal, de ficar com a coisa. Então, existe o dever de restituir a coisa. Ah, mas eu encontrei a coisa e não sei de quem é o dono. Então, eu posso ficar com a coisa? Também não. Deve entregar à autoridade competente. Ou seja, deve ir na delegacia de polícia e entregar para as autoridades que devem, então, promover a procura daquele que é o proprietário ou legítimo possuidor da coisa. Se a coisa não tiver um valor que justifique toda a iniciativa, por exemplo, a publicação de editais para realmente descobrir quem é o seu possuidor ou proprietário, aí sim, dessa forma, o município, que é quem vai receber a coisa, quem seria o destinatário da coisa, pode abandonar em favor do descobridor. Mas o descobridor não é o dono, ele não vai ficar com a coisa em princípio. Ele apenas tem um direito de uma recompensa em razão da ação que ele teve. Então, por exemplo, se ele encontra uma carteira perdida, a carteira tem um determinado valor dentro e ele devolve, ó, não tem nome da pessoa. Ele pode ir atrás da pessoa e entregar diretamente. Às vezes tem ali um nome, né, pessoal? O telefone, enfim, ele vai envidar esforços, buscar aquela pessoa e entregar a carteira. Se ele não encontra, ele vai na autoridade policial, a autoridade policial pode localizar, exercer buscas nesse sentido, localizar a pessoa e vai entregar a carteira ao verdadeiro dono. O descobridor, que é esse que encontrou,
tem direito a uma indenização em razão de ter encontrado a coisa. Essa recompensa, melhor dizendo, ela é denominada de achádego, tá? Ela é denominada de achádego pelo Código Civil. Então, nesse caso, ele tem o valor desse achádego é não inferior a 5% do valor da coisa encontrada. Então, por exemplo, lá, se tivesse lá R$100 na carteira, seria de R$5 no mínimo que ele deveria receber em razão dos esforços. Se tiver R$100.000 na carteira que ele vai devolver, então ele tem direito a uma recompensa de R$5.000 nesse sentido. Então, muitas vezes as notícias acabam vindo de maneira, enfim, não muito claras pela mídia, no sentido de que o sujeito que descobriu não vai receber nada, não tem direito a nada, porque a coisa não é dele. Não, ele tem direito a uma recompensa, né? E que ele não está fazendo apenas, ele não está agindo como um bom cidadão, ele está cumprindo a lei nesse sentido, porque a própria lei, isso, aula de direitos reais, Mael. Não entendi. Então, em razão disso, pessoal, que ele tem essa recompensa. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, vejamos aqui, está no Código Civil, lá no artigo 1234, nesse sentido, tá? Se, vamos supor, ele encontra coisa, tá? E ele não sabe quem é o dono, então o que ele deve fazer? Ele deve conservar a coisa em seu poder, vamos supor, até ele entregar para a autoridade. Todo gasto que ele teve na conservação da coisa, ele pode, posteriormente, cobrar do verdadeiro dono em razão da lei que veda enriquecimento sem causa. Muito bem. Se ele não souber, o município, né, deve publicar editais para encontrar a pessoa que seria o legítimo dono da coisa. E se não encontrar, o município, então, vai ficar com a propriedade da coisa, podendo abandonar a coisa em favor de quem a encontrou, se não tiver interesse do município em ficar com a coisa, evidentemente. Então, existe um procedimento, pessoal, no Código Civil para trabalhar a questão do que a gente acabou de falar, do achado não é perdido. Então, não é bem assim o tal do achado não é perdido. O sujeito não fica com a coisa, tem que devolver a coisa perdida. Eu vou mostrar aqui para vocês, tem até um videozinho do AGU explica nesse sentido. Então, quem chegou posteriormente, boa noite. Então, tá aqui ó, no vídeo da aula passada, tá, pessoal? Lá no finalzinho, vou compartilhar aqui com vocês. Você já ouviu o ditado que achado não é roubado? Você sabe se isso é juridicamente válido? A AGU explica. O roubo é um crime previsto no Código Penal brasileiro, no artigo 157, que de forma bem simplificada envolve violência ou grave ameaça. Por essa definição, fica claro que, de fato, quem encontra alguma coisa e não devolve para o seu legítimo dono, não pratica o crime de roubo. Acontece que tem uma outra figura no nosso Código Penal que pune essa conduta. O artigo 169 do Código Penal diz que quem se apropria de coisa alheia, que veio ao seu poder por erro, caso fortuito ou força maior, pode ser condenado à pena de detenção, de 1 mês até 1 ano ou multa. O inciso 2º do mesmo artigo também prevê uma situação, a de quem acha uma coisa perdida e que deixa de restituir ao verdadeiro dono, ao possuidor, ou até mesmo entregar para a autoridade competente, dentro de um prazo de 15 dias, e passa a se apropriar daquela coisa como se fosse sua. Mas não é só o nosso Código Penal que trata desse tema. No Código Civil, no artigo 1233, também existe uma previsão de que aquele que encontrar coisa alheia tem de restituí-la ao verdadeiro dono ou legítimo possuidor.
No caso de não saber quem é o dono ou não encontrá-lo, basta entregar a coisa encontrada para a autoridade competente. Mas nem tudo é tão ruim assim para quem encontra uma coisa alheia perdida e resolve agir licitamente, já que o artigo 1234 do Código Civil prevê que quem restituir a coisa encontrada ao seu legítimo dono ou possuidor tem direito a uma recompensa não inferior a 5% do seu valor, além de ser indenizado pelos eventuais custos com conservação e transporte da coisa encontrada. Se você quiser saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, hashtag AGU Explica. Até a... Pronto, pessoal. Alguém ficou com dúvidas sobre esse tema? Então, bem-vindos aos colegas que chegaram depois. Boa noite. A gente encerrou uma partezinha final da última aula sobre descoberta, que é aquele famoso ditado do achado não é roubado. Né? Então, para ver justamente uma confrontação a esse ditado, que as coisas não são bem assim, que deve ser restituída a coisa ao legítimo dono ou proprietário. Que não significa, evidentemente, que a pessoa não possa se apropriar da coisa abandonada, e é diferente. Se a pessoa abandonou uma coisa, uma das formas da perda do direito de propriedade é o abandono. Então, se eu não quero mais a coisa, por exemplo, joguei a coisa no lixo, aí não vai se aplicar esse dispositivo, porque a coisa foi abandonada pelo o proprietário nesse sentido. Então, isso que precisa ser avaliado, as circunstâncias em que a coisa foi deixada precisa ser avaliada. Se alguém encontra algo, por exemplo, no ônibus, uma carteira, um objeto, é mais provável nessa situação que a pessoa tenha, de fato, esquecido do que, de fato, tenha abandonado a coisa no transporte público. Então, é nesse sentido que deve vir a interpretação. Alguém quer fazer algum comentário, pessoal? Não? Então, vamos seguir um pouquinho. Vou compartilhar a tela. Na aula de hoje, a nossa aula 6, nós vamos falar sobre uma das formas de aquisição da propriedade imóvel, que é a uso capião. Então, nós falamos da propriedade em geral na última aula, falamos da descoberta como um modo de não aquisição da propriedade, ou seja, a gente não adquire a propriedade pela descoberta, então tem o dever de se restituir a coisa ao proprietário, embora a descoberta esteja lá dentro da propriedade, para enfatizar justamente que o proprietário não deixa de ser proprietário da coisa porque não está sob sua vigilância em determinado momento, e nós vamos dividir a nossa abordagem na propriedade imóvel e na propriedade imóvel. Então, nós vamos abordar, num primeiro momento, não estou compartilhando, disse que ia compartilhar a tela e não compartilhei, né? Então, deixa eu compartilhar aqui. Então, nós vamos dividir a nossa... Esse aqui já foi. Nós vamos dividir a nossa abordagem a partir daqui, tá, pessoal? Na propriedade imóvel, em aulas referentes ao estudo da propriedade imóvel, e em aulas referentes ao estudo da propriedade móvel. Em relação à propriedade imóvel, nós vamos estudar as formas de aquisição da propriedade imóvel, iniciando justamente com a uso capião, que é uma forma originária de aquisição da propriedade. A uso capião também é possível para coisas móveis, é possível uso capi, por exemplo, a propriedade de um objeto móvel que tenha, enfim, que o sujeito exerça posse por determinado tempo e a partir daí se torne proprietário dessa coisa móvel. Nós vamos iniciar o estudo, no entanto, pela uso capião da coisa imóvel, que é uma forma de aquisição da propriedade bastante antiga. Então, a uso capião vem por tradição jurídica prevista na legislação há bastante tempo, embora ela mesma tenha sofrido intensas modificações em razão de se considerar
a influência de direitos fundamentais, sobretudo o direito à moradia, na interpretação da aquisição por uso capião. Então, o que é a uso capião? Vocês já devem ter ouvido falar na uso capião. No meu trabalho na Defensoria Pública, muitas vezes o assistido chega já com a ideia bem clara do que é, então ele tem a posse, ele quer aquela uso capião, ele quer justamente regularizar aquela titularidade, né, formalizar a aquisição da propriedade, porque ele já é posseiro há bastante tempo. A uso capião é uma aquisição de propriedade originária. O que é originário? Não há uma cadeia de transferência de propriedade. O sujeito que adquire a propriedade por uso capião não adquire de seu anterior proprietário. Ele vai romper, ele vai adquirir de pronto, de forma originária. Ele adquire sem relação com o antigo proprietário. Ele adquire ad início, ele adquire pela própria posse dele na coisa a propriedade. Então, vejam, diferente de uma compra e venda. Se eu compro, por exemplo, uma casa, eu estou adquirindo a casa do anterior proprietário da casa, que vai fazer a transferência deste imóvel, e aí nós vamos estudar por meio do registro de imóveis. Então, é fazer a transferência desse imóvel para que eu possa adquirir essa propriedade. Se eu estou falando, então, de uma aquisição originária, não há essa cadeia de transmissibilidade. O sujeito adquire de pronto a propriedade. O que leva ele a adquirir a propriedade? O que leva o sujeito a adquirir a propriedade é a posse somada a determinado tempo, com ou não outros requisitos. Então, é uma posse qualificada com a intenção de ser dono da coisa. Não é qualquer posse. Por isso, por exemplo, que o locatário jamais vai adquirir a posse para fins de se tornar proprietário, porque ele não exerce a posse com o ânimos de ser dono. Ele exerce a posse em razão de um contrato um contrato pessoal de uso em que ele paga para usar a coisa que ele sabe que é de outro. Então, vejam, em razão disso, o locatário jamais vai se tornar proprietário da coisa em razão da sua posse prolongada. Então, não é qualquer posse, é uma posse com ânimos de se tornar proprietário. Então, por exemplo, em relações de família, em que há uma tolerância para um dos familiares morar no imóvel, não foi feito inventário, etc., e o sujeito fica ali morando, mas os demais estão aguardando uma situação posta para depois fazer um inventário, aquilo não vai caracterizar uma uso capião, pode vir a caracterizar, né, dependendo das circunstâncias, mas é bem possível que não, né, tudo vai depender da prova, evidentemente, porque é uma tolerância desses sujeitos ficarem lá no imóvel. Então, vejam que existe, para caracterizar a uso capião, existe o requisito desse ânimos domínio. O que é o ânimos domínio? O ânimos de ser dono, o ânimos de possuir a coisa como própria. Então, essa é uma questão muito importante quando a gente fala da uso capião. Então, que essa posse aqui, esse ânimos, ele vai se traduzir dentro dessa ideia que nós estamos falando aqui, da posse ad uso capione. Ou seja, não é qualquer posse, é uma posse específica daquele que quer se tornar proprietário. A uso capião é também conhecida, tá, pessoal, como prescrição aquisitiva da propriedade. Por que uma prescrição aquisitiva? Porque a gente fala em prescrição, lá em Teoria Geral do Direito Civil, um decurso do tempo que leva à extinção de uma pretensão, né? Então, o sujeito não pode mais exercer um direito subjetivo, um juízo, em razão do decurso do tempo. Aqui, ao contrário, o tempo favorece a aquisição de um direito, que é o direito de propriedade. Eu botei também aqui
bem grande da usucapião, e existe uma controvérsia se seria a usucapião ou o usucapião em português. Inclusive tese de doutorado, pessoal, apenas discutindo o gênero da palavra nesse sentido. Tanto faz, vocês podem usar o usucapião ou a usucapião, sendo que uma dessas teses comprovou que a palavra seria feminina por tais e tais motivos. Então, eu optei aqui por aderir a essa corrente e utilizar no gênero que tem sido hoje mais defendido. Mas também não está errado falar-se em o usucapião, só para que vocês tenham essa ideia de que existe essa controvérsia. Afinal, qual é a terminologia correta para se referir a esse instituto? Lembra que a gente falou do Savigny, das teorias da posse? Então, a teoria subjetiva, até a gente falou um pouquinho na aula passada no Kahoot, né? A teoria subjetiva da posse, de Savigny, falava justamente que a posse era o corpus, ou seja, a relação material com a coisa, mais o ânimos de ser dono. Isso vai aparecer muito claramente na usucapião, nessa intenção de ser dono. Então, por isso que os autores se referem à teoria subjetiva de Savigny quando fazem referência ao usucapião. Olha, aqui na usucapião nós podemos claramente ver a adoção da teoria subjetiva pelo Código Civil. Muito bem, o Instituto da Usucapião precisa, então, de uma posse prolongada no tempo e uma posse, evidentemente, mansa e pacífica, ou seja, sem oposição. Esse conceito manso e pacífico também, conceito bem utilizado nas questões, por exemplo, envolvendo o roubo da coisa, aí o sujeito tem a coisa em si, desde que tenha posse mansa e pacífica. O que significa isso? Sem oposição, né? Então, ele vem exercendo aquela posse de forma contínua. O mesmo, pessoal, tá? Vamos supor que o sujeito está lá morando na localidade, cercou a localidade, está com a casa dele ali tranquilamente, tá? Aí passa o proprietário e diz, eu vou te processar, esse local é meu. Isso não é uma oposição que vai descaracterizar a usucapião. Porque, veja, como que ele tem que fazer essa oposição? Tem que fazer de forma bem clara, por uma notificação, ou entrar com processo, para que a gente viu a reintegração de posse, ou se ele perdeu já há muito tempo a posse, ou nunca teve a posse, uma ação de missão de posse, uma ação reivindicatória nesse sentido, né, que é aquela calcada na propriedade. Então, vejam, o sujeito não pode ficar pacífico. Se ele ficou pacífico, ele está, de alguma forma, anuindo com aquela situação daquele outro que vem exercendo a posse de forma contínua. Contínua e duradoura, sem intervalos. Ou seja, ele continua exercendo, não significa, mas ele foi viajar um mês e foi para o interior, mas ele deixou lá cercada a coisa, estava havendo uma vigilância. Então, essa vigilância, essa posse, vem sendo exercida de forma contínua, tá? Então, vejam, nesse caso, essa posse vai poder gerar a aquisição pela usucapião. Tá? Então, vejam, por isso que se fala de uma prescrição aquisitiva. Por quê? Porque não se aplica também ao usucapião as causas de suspensão e interrupção do prazo prescricional da parte geral do Código Civil. Então, por exemplo, entre marido e mulher, não vai haver a usucapião, entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar. Então, essas causas que estão lá no artigo 197 a 202 do Código Civil. O que caracteriza, pessoal? O que caracteriza a aquisição por usucapião é a posse prolongada de forma mansa e pacífica e duradoura. Tá? A sentença, então vai haver um processo judicial que o sujeito vai requerer ao juiz que declare a sua aquisição de
propriedade. Então, vejam que interessante, não é a sentença que concede propriedade ao sujeito, embora ela formalize esse reconhecimento jurídico. A sentença é meramente declaratória. O que vai fazer com que o sujeito adquira uma propriedade por uso capião é justamente o tempo prolongado. Então, é possível, inclusive, que o uso capião seja uma matéria de defesa. Vamos supor, alguém está lá num determinado terreno, aí o outro vai lá e ingressa com uma ação de reintegração de posses. Não, esse terreno é meu. Não, mas eu estou aqui há tanto tempo. E já que eu estou aqui há tanto tempo, eu já me tornei, inclusive a minha posse é tão legítima que eu já me tornei proprietário por uso capião desse bem. Então, vejam que pode ser, e aí o juiz reconheça o uso capião do fulano de tal nessa circunstância. Então, a sentença simplesmente vai reconhecer um direito. O direito, ele é dado em razão do tempo prolongado do sujeito na posse de determinado bem. Sobre esse aspecto, a nossa legislação reconhece várias espécies de uso capião, com requisitos próprios. Então, como eu falei, o requisito número 1 é posse e ânimos de dono. Então, a posse própria para ser depois levada a uso capião. Se não tiver ânimos dono, não pode. Então, aquele locatário, o sujeito que está num empréstimo, por exemplo, do bem. Então, enquanto houver, por exemplo, o contrato que a gente viu, o sujeito que é um mero detentor, ele não vai poder usucapiar o bem se tiver em vigor um contrato de fato de caseiro, por exemplo, a gente viu aquele caso do pastor em relação ao imóvel da igreja, enquanto houver aquele vínculo trabalhista, não vai poder ocorrer posse ad uso capione, ou seja, posse com ânimos de dono. E o código elenca várias espécies de uso capião, com requisitos próprios. Então, a gente pode identificar, em conformidade com a espécie de uso capião, muitas vezes um prazo maior ou menor de tempo do sujeito na posse do bem, a depender da combinação com outros requisitos. Então, se o sujeito está de boa fé, se não está de boa fé, se aquela localidade é sua moradia, dependendo do tamanho do terreno que ele ocupa. Então, vejam, nós podemos identificar essas espécies de uso capião que nós vamos estudar no dia de hoje. Inclusive, mais recentemente, o procedimento de uso capião foi reconhecido também como possibilidade pela via administrativa, ou seja, sem depender de uma sentença pelo juiz. Então, a parte pode, demonstrando que ela tem essa posse por um longo período de tempo, dependendo da uso capião que nós estamos falando, entrar diretamente no registro, pelo registro de imóveis e requerer o reconhecimento dessa uso capião, conforme nós estudaremos. Ok? Então, vamos estudar cada uma delas. A gente vai começar pela uso capião extraordinária, que é aquela cujo prazo de posse é o mais longo referido no código. A gente vai ver que lá na servidão tem um prazo maior, mas vai fazer um contraponto nesse sentido, tá? Então, vamos analisar os requisitos dessa uso capião e por que o nome dela é extraordinário. Então, vamos lá, a previsão dessa aquisição está lá no artigo 1238. Aquele que, por 15 anos, sem interrupção nem oposição, então já vimos que a posse contínua e duradoura, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé. Aqui a gente vai fazer referência ao estudo que nós tivemos em relação às características da posse, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no cartório de imóveis. Então, veja, qual é o prazo da uso capião extraordinário? 15 anos. O sujeito precisa estar de boa fé? Não. Ele precisa ter um justo título? Não.
Então, é aquele sujeito, é aquela clássica hipótese em que o sujeito invadiu uma área que sabia que não era sua, mas ficou ali, enfim, ficou ali exercendo posse por um prazo bastante longo, se a gente for considerar 15 anos, mas bem menor do que era o prazo do Código Civil de 16, que era de 30 anos. E aí o parágrafo único reduz para 10 anos, então reduz de 15, reduz em 5 anos esse prazo, ou seja, reduz para 10 anos, se nesse caso específico, ali for a moradia habitual do sujeito. Então, se no caso ele exercer a moradia dele, da sua família, e tiver obras de caráter produtivo, né, nessa localidade, ou obras de caráter produtivo, é possível que esse prazo seja reduzido. Então, a usucapião extraordinária se caracteriza por ser aquela usucapião que não depende de justo título e boa-fé. Então, o sujeito sabe que, em princípio, ele não é o legítimo possuidor do bem. Ele sabe que, em princípio, aquela propriedade não é dele, mas ele exerce a posse por um período mais longo. A lei vai exigir 15 anos, ou 10, se ali tiver a sua moradia. Então, vejam aqui a função social da propriedade, como nós falamos, a interferência do direito fundamental de moradia, fazendo com que, em razão do acesso a esse direito à moradia, o prazo da usucapião seja reduzido. O Miguel Reale, autor do Código Civil, vai fazer referência a esse parágrafo único por posse-trabalho, ou seja, uma posse que vai, aqui, através dela, alcançar, reafirmar, efetivar um direito fundamental, ou da moradia, ou em razão aqui do caráter produtivo da propriedade, serviços e obras. Então, por isso que ele chama de posse e trabalho, porque o sujeito transforma a coisa exercendo um direito fundamental aqui relacionado ou à sua moradia, ou aqui ao seu ofício, ao seu trabalho, à produção, que seria algo que, de forma geral, benéfico à sociedade na visão desse autor. Então, vejam, essa é a usucapião extraordinária. Então, o que a gente tem que ter em mente nesse tipo de usucapião? Que ele não está aqui querendo justo título e boa-fé. Às vezes, os alunos perguntam, mas como assim? O sujeito só exerce a posse e vai se tornar proprietário? Sim, mas nós temos aqui um prazo grande, 15 anos ou 10 anos, em que não houve a oposição do legítimo proprietário do bem. Então, o proprietário do bem, verificando aquela situação, que foi uma situação pública, o possuidor não está se escondendo de que ele tem exercendo, de que ele está ali naquela localidade. Então, o proprietário é que deveria tomar também, por outro lado, medidas para impedir que se complete, né, a aquisição por uso capião desse posseiro. Depois nós temos a usucapião ordinária, pessoal. O que seria a usucapião ordinária? Aí, diferentemente da extraordinária, o sujeito tem justo título e tem boa-fé. Então, é comum aqui, para caracterizar esse tipo de usucapião, que o sujeito tem um título, mas ele não fez a transcrição. Lembrando que o que confere, de fato, o direito de propriedade no Brasil não é o contrato, mas sim a transcrição perante no, né, registro de imóveis. Então, não adianta eu ter um contrato do bem, mas eu preciso, para demonstrar, para adquirir de fato aquela propriedade, fazer o registro no RGI, no cartório de imóveis. Então, se eu não faço o registro, quem é proprietário? É quem aparece ali no registro. Então, é possível, né? A pessoa pode ter comprado
esse imóvel, nunca ter feito o registro, depois transferiu o chamado contrato de gaveta, vai transferindo a posse sem fazer aquela cadeia que corresponde lá no RGI. E aí, depois, quando vai verificar, não vai conseguir fazer, porque tem que fazer todos os registros anteriores dos contratos. Às vezes a pessoa nem tem, né, pessoal, os contratos anteriores para formalizar isso, ou ela vai adquirindo mesmo, ela tem apenas um título de posse. Ela comprou apenas a posse, então depois ela vai buscar formalizar o seu direito por meio da uso capião ordinário. Então, ela tem justo título, ela tem um título, ela tem um documento nesse sentido, ou o documento pode ser também que seja um contrato verbal, né? Mas há uma linha nesse sentido, uma justificativa, e ela tem a boa-fé, ou seja, ela tem a crença de que a posse dela é legítima. Tá? Então, vejam que aqui não basta só o tempo, precisa desses outros dois requisitos, dessas outras duas condições, tá? E aí, assim como na uso capião extraordinária, nós podemos prever também aqui uma diminuição do prazo, se houver aqui a moradia ou investimento de interesse social. Quando, né, nesse caso, quando houver aquisição onerosa do bem, ou seja, esse contrato que eu falei de gaveta, e foi feito tentado fazer no cartório, depois o cartório cancelou, algo do gênero, que demonstra uma boa-fé de que a pessoa tentou, de fato, fazer essa transferência, mas não conseguiu, por alguma inconsistência na documentação, caiu em exigência lá no RGI, por exemplo, não pagou o imposto que deveria ter pago para fazer o registro acabou não sendo efetivado, mas havia uma tentativa nesse sentido. Então, veja, nesse caso aqui, está caracterizada a uso capião ordinário. Justo título e boa-fé, prazo de 10 anos. Então, outro é prazo de 15. Aqui nós temos o prazo de 10 anos, que pode ser diminuído para 5 anos, nessa hipótese ali de alguma irregularidade que não foi efetivada perante o cartório de registro de imóveis, tá? Aí a Constituição, essa uso capião, pessoal, essa uso capião, nós temos aqui no Código Civil a previsão e ela vai seguir o que já vinha sendo tratado pelo Código de 16, diminuindo consideravelmente os prazos, como eu coloquei para vocês. A Constituição de 88, no entanto, a Constituição de 88 veio trazer novas hipóteses de uso capião no próprio texto constitucional, lembrando que quando a Constituição ela foi publicada em 1988, estava em vigor o Código Civil de 1916. Então, foi uma grande novidade, um rompimento, a gente pode dizer assim, ó, trouxe assim, dentro da perspectiva do direito civil, se a gente for analisar por vários ângulos, até muito maiores que apenas a uso capião, mas foi um rompimento de visão, de fundamento muito grande que a Constituição trouxe. Então, vejam, diminuindo consideravelmente prazos de 30, 20 anos para prazos de 5 anos, quando o direito à moradia estivesse envolvido diretamente e se tratasse de pequena área de menor proporção, facilitando principalmente, né, pessoal, as famílias vulnerabilizadas, as famílias que têm aqui um déficit, reconhecendo o déficit de moradia, o déficit de acesso à terra no Brasil. Então, nesse sentido, a Constituição trouxe duas espécies de uso capião que são tratadas dentro da nossa classificação como uso capião especial rural ou uso capião especial urbano, dependendo do tipo de imóvel que nós estamos tratando.
Primeiramente, o imóvel rural ou agrário, tá? Então, o que prevê a Constituição? Então, vai ter um requisito específico aqui, não sendo proprietário de imóvel. Então, não é uma usucapião comum. Lá, na usucapião ordinária ou extraordinária, o sujeito não precisa ter a sua moradia para usucapir. Aqui, não. Aqui, ele não é proprietário de nenhum outro imóvel. Tá? Aqui, o prazo é de 5 anos. Aqui, o prazo é de 5 anos. Tá? E aqui a terra não é superior a 50 hectares. Então, é uma terra relativamente pequena, tá? Na área rural, embora muitas vezes ela pode ser menor ou maior. Se ela for maior que 50 hectares, não vai poder ser usucapião especial, tá? E vai ter que ser lá o usucapião extraordinário. Até 150 hectares é possível por meio desses requisitos mais reduzidos. Ou seja, veja que não exige aqui nessa usucapião boa-fé e nem justo-título. O que se exige? Que o sujeito não seja proprietário de imóvel, ou seja, que ele exerça ali a sua moradia, tá, da sua família. Então, vejam, ali a moradia dele, da família, ele torne a terra produtiva pelo trabalho dele, da família, e a terra não seja uma grande propriedade, seja até 50 hectares. Tá? Então, nessa hipótese, ele vai adquirir a propriedade com prazo de posse menor, de apenas 5 anos. Como eu disse, isso foi previsto em 1988. E aí o Código Civil, quando sistematizou a matéria de usucapião, previu também mesmo artigo, lá no artigo 1239. Então, é uma cópia da usucapião. Por isso que a gente fala que é usucapião especial ou usucapião constitucional, porque fazia referência à Constituição. Então, aqui eu sistematizei o que eu acabei de falar dentro do nosso... Eu vou espirrar. Do nosso material aqui. Tá. Vamos. Essa previsão, tá? Então, ela vai de forma inovadora na Constituição, embora o próprio Estatuto da Terra já tivesse, pessoal, tá? O Estatuto da Terra, que é de 1988, já fazia referência ao usucapião especial com prazos diferenciados no seu texto. Tanise, ok, Tanise, não tem problema, tá? Não tem problema. Mensagem, tá? Uma das questões, pessoal, quando a gente fala em usucapião de área rural, nós nos deparamos com algumas questões atinentes às terras, as chamadas terras devolutas. Vocês já ouviram falar em terras devolutas? O que seriam essas terras devolutas? Acho essa questão tão interessante. No material de vocês ali, eu botei uma parte de um livro que eu gostei muito de ler, uma tese, aliás, uma dissertação de mestrado, tá? E ela trata sobre o tema das Três Marias, a propriedade moderna. É uma referência às terras devolutas, é uma referência à propriedade da terra no Brasil. Quando a gente olha para a história da propriedade no Brasil, a gente vai ver que ela é uma história relativa à conquista de território pelo Reino de Portugal. Então, o que aconteceu no Brasil?
né, pessoal? Se a gente for investigar um pouquinho, por isso que é das Sesmarias a propriedade moderna. Então, em 1500, lá chegam os portugueses ao Brasil e dizem o seguinte, ó, o Brasil é nosso, é nossa colônia, e aí aqui, em especial, é da coroa portuguesa. Então, ela chegou no Brasil e disse o seguinte, olha, eu conquistei essa terra, claro, desconsiderando qualquer anterioridade na terra relativamente aos povos originários, se estabeleceu aqui e disse assim, o Brasil é meu, tudo é da coroa portuguesa. Então, se é meu, eu dou para quem eu quiser, não é assim? Então, se estabeleceu o título de Sesmarias. O título de Sesmarias é interessante observar, porque ele não conferia de pronto, num primeiro momento, a propriedade da terra. Ele conferia a posse da terra, tá? Porque toda a propriedade da colônia era da coroa portuguesa. E as terras devolutas se referiam, pessoal, àquelas que tinham sido devolvidas pelos antigos posseiros das terras. Então, eram terras devolutas, ou seja, devolvidas à coroa. Tudo é da coroa, tá? E as terras são devolvidas à coroa. Então, quando a gente fala em disputa de terra no Brasil, é interessante observar essa perspectiva de propriedade em razão de territórios, entre aspas, desconhecidos. Será que também eram tudo que foi mapeado era da coroa? Tudo se refere a terras públicas impossíveis de serem, portanto, usucapitas? É tudo público? Qual é esse conceito de terra devoluta? Será que todas são de propriedade, se a gente for pensar da coroa portuguesa, depois do Império do Brasil e, por fim, da República da União? E aí a gente vai fazer a discussão a respeito de que todo o território que não tinha sido titularizado por Sesmarias e depois esses títulos de Sesmarias se transformarem em títulos de propriedade seriam terras públicas? Então essa é uma discussão ampla nesse sentido, prevalecendo entendimentos, não é isso. Então, embora a gente possa pensar lá na gênese do termo terra devoluta como terras devolvidas, nós precisamos verificar que apenas essas terras devolutas são terras públicas quando elas forem de titularidade da União, estiverem no registro transcritas em favor da União, ou dos estados, ou dos municípios, tá? Porque aí depois a Constituição, ela estabeleceu a possibilidade na federação, quando o Brasil se tornou a República Federada, estabelecer também terras devolutas em favor dos estados, né, antigas províncias, e aí elas precisavam, então, elas precisam de alguma forma demonstrar que essas terras são de titularidade pública, a não ser aquelas terras indispensáveis à segurança nacional, tá? Assim como os parques públicos, as reservas ambientais, florestais, biológicas. Então, aquilo que vocês vão aprender lá no direito ambiental como reservas, ou seja, como unidades de conservação, enfim, como módulos de conservação ambiental. Fora essas hipóteses, essas terras, elas, em tese, podem vir a ser... Tudo bem, Hortência. Depois a gente... Aí depois tu recupera lá na gravação qualquer coisa, tá? Então, elas podem, eventualmente, serem usucapidos. E é isso, nesse sentido, pessoal, que tem sido considerada a jurisprudência. Então, de forma ampla, a jurisprudência vem admitindo essa usucapião de posse de terras que não se encontravam registradas em nome da União ou dos estados federados, mesmo que sejam em faixas de fronteira, quando ainda for possível demonstrar que não há necessidade de que aquela terra seja utilizada para controle de fronteira,
E aí, em razão disso, nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, nós temos fronteira com a Argentina, Uruguai. Vocês podem reparar que no nosso estado, muitas dessas áreas de fronteira, elas são caracterizadas por propriedades rurais que, de alguma forma, têm um limite com propriedade rural de outro país, Uruguai e Argentina, nesse sentido. Então, não há uma obrigatoriedade de que as terras de fronteira todas sejam da União ou dos Estados Federados. Se não há obrigatoriedade nesse sentido também, a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de uso capião dessas terras devolutas. Isso foi um tema também super polêmico, porque se dizia, e a Constituição faz referência, de que as terras devolutas seriam terras da União de forma geral. Está lá no artigo 20, se eu não me engano, da Constituição. Então, a jurisprudência entendeu que apenas fez uma interpretação lá do artigo 20 da Constituição de forma mais restrita, apenas aquelas indispensáveis à defesa das fronteiras que seriam terras públicas. E a gente vai falar já já da controvérsia das terras públicas e da impossibilidade de uso capião em terras públicas nesse sentido, a própria Constituição veda. Então, eu estou trazendo, pessoal, as espécies de uso capião e algumas controvérsias dentro da jurisprudência, dentro da doutrina, a respeito de cada uma dessas espécies. Então, a uso capião especial rural é aquela prevista na área rural, em que o terreno tem até 50 hectares e que seja usado para produção familiar. Então, que seja usado para moradia e produção familiar. É possível em terra devoluta? Hoje a jurisprudência entende que sim, tá? Desde que, então nesse sentido, acho que se ficou alguma dúvida sobre terra devoluta, pessoal, eu retorno, não tem problema, mas eu indico para vocês essa publicação que está aqui disponível no material. Tá? Eu, particularmente, adorei, tá? Conhecer um pouquinho mais de história nesse sentido da propriedade brasileira. Então, é um PDF, ó, das Sesmarias da Propriedade Moderna, que fala um pouquinho, pessoal, vai fazer... ele é um texto bem técnico, no sentido de que é uma tese de... uma dissertação de mestrado, tá? Mas aqui, ó, aí ela não é toda, só tem 40 páginas, mas essa primeira parte, bem bacana. Eu tenho um livro, depois se alguém se interessar, vai poder aqui, fala por que a coroa escolheu a Sesmaria, a importância da posse, tem relação, vejam só, pessoal, tem relação com uma pandemia, tá? Que foi a peste negra em Portugal, antes da descoberta do Brasil, ali em 1300, 1400. Isso dizimou muito a população e houve uma carência de alimentos muito grande. E aí, então, para incentivar a produção de alimentos, se concedeu um acesso mais facilitado à terra para as pessoas. E aí, esses títulos foram se perfectibilizando. E a mesma ideia prevaleceu no Brasil. Então, tanto é que a terra não valia muito no Brasil, o que valia dinheiro mesmo. Então, o que determinava a pessoa receber essas Marias era a quantidade de dinheiro que ela podia, né, de investimento que ela podia fazer na produção das commodities, aí no caso, no início, principalmente ali da cana-de-açúcar, com a compra de escravos. Então, por exemplo, se a pessoa tinha possibilidade de ter mais escravos, maior seria a sesmarias que era concedida a ela. Então, achei interessante para a gente ver como o valor da terra também muda no tempo e a questão hoje desse acesso, né, pessoal? Então, acho esse livro muito bacana. Bom, voltando aqui, se vocês tiverem alguma dúvida ainda sobre terra devoluta, depois a gente pode voltar ao tema, tá? Sem problema.
Um outro ponto, pessoal, é que a Constituição fala de até 50 hectares. Só que muitas vezes a pessoa vai fazer lá a sua posse numa área menor que 50 hectares, ou pode ser que essa área menor seja menor do que o chamado módulo rural. O que é um módulo rural? É um determinado tamanho mínimo da propriedade rural estabelecido pela legislação para que não ocorram propriedades muito pequenas em determinadas áreas. Então, a legislação estabelece o mínimo de tamanho que deva ter uma propriedade rural. Isso vai depender, evidentemente, da localidade. Por exemplo, o módulo rural no Centro-Oeste é maior do que no Rio Grande do Sul, o tamanho mínimo desse módulo rural. Aí se discutia assim, bom, mas e se a pessoa for exercer a posse por um período de tempo suficiente para ela adquirir essa uso capião, mas menor do que o módulo rural mínimo estabelecido pela lei? Será que ela é impedida de receber o título de propriedade, porque isso vai ferir o dispositivo a respeito do tamanho mínimo da propriedade? E aí se discutiu muito, eu trouxe aqui essa discussão para vocês, foi uma discussão judicial, tá? E aí está previsto lá no informativo de 2015, aqui informativo, vocês já estão no 5º semestre, então a referência, quando a gente faz já, eu sei que tem alguns aqui não tem pré-requisito, talvez estejam num semestre um pouco menor, ou pode até estar iniciando o curso, e aí eu peço que me façam alguma referência nesse sentido, tá, pessoal? Para que eu possa aqui dar alguma informação extra, mas vou considerar como a maioria já não sendo tão iniciante no curso do direito. Então, nesse sentido, nosso curso vai fazer sempre referência à jurisprudência, decisões dos tribunais, para que vocês possam complementar, não ser apenas uma leitura de lei, né? Para que nosso curso possa fazer essas incursões, principalmente porque essas interpretações judiciais são as principais discussões jurídicas sobre determinados dispositivos constantes no código. E muitas delas são objetos de provas de concurso, de provas da OAB. Então, o meu objetivo aqui é trazer um material bem completo para o estudo de vocês, não fazer apenas uma referência à legislação. Então, vejam que houve uma discussão bem grande no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que é quem justamente afirma a interpretação final da legislação nacional, no caso, o Código Civil, é o STJ que vai dizer como tem que ser interpretado o Código Civil, o STF vai dizer se tem alguma questão constitucional, pode ser que mude o entendimento na interpretação da Constituição. Mas o STJ, principalmente em várias disciplinas de vocês aí, direito civil, alguma coisa até de direito penal, previdenciário, administrativo, o STJ que vai ser importante no caminho de interpretação, de fixar alguns entendimentos. Então, nesse sentido, ele disse, não, olha, preenchidos os requisitos da Constituição, né, para o direito ao uso capião, esse direito não pode ser obstado, ou seja, não pode ser impedido por legislação infraconstitucional que estabeleça módulos urbanos na respectiva área onde situado o imóvel. Então, módulos urbanos ou módulos rurais, então, se for estabelecido um módulo menor, não pode isso ser, tá? Aqui também do módulo rural, então isso não pode ser obstáculo à aplicação da Constituição, à possibilidade dessa uso capião que nós estamos estudando com requisitos especiais em razão do direito à moradia. Aí eu separei lá para vocês, a gente pode até aqui nessa situação, ó, eu quero que vocês leiam aqui a atividade e a gente possa fazer junto, bem simples a atividade.
tá? Eu vou colocar aqui no chat, já são 8h15, a chamada, e aí... Deixa eu botar aqui só todos. Então, eu vou botar aqui a chamada, tá, pessoal? Vocês já vão colocando o nomezinho de vocês ali. E a gente pode fazer essa atividade juntos. Aqui só que tá ruim de ler aqui, né? Vou botar aqui. O mesmo aqui, ó. Então, vejam ali, pessoal. Leiam ali esse dispositivo e vê o que vocês acham aqui desse dispositivo. Enquanto vocês leem, eu vou pegar uma água ali, tá? 5 minutinhos eu já volto e a gente continua. Nem vai chegar assim um intervalo, mas só para que vocês leiam aqui a atividade e aí eu busco ali uma aguinha, ok? Bom, podemos retomar. Só vou pegar uma água aqui. Então, bem simples, né? Você trabalha como advogado em sua cidade. Seu cliente João Pedro foi até seu escritório para resolver o problema de seu imóvel, qual ele acredita que já lhe pertence. Então, ele tem o quê? Ele tem a posse. Ele é agricultor e reside em uma propriedade rural de 4 hectares há 22 anos. Então, bastante tempo, ó. Tendo uma pequena horta e uma criação de ovelhas no imóvel. Ele vem pagando o ITR, o imposto, faz 15 anos e a luz está igualmente em seu nome. João não tem qualquer outro imóvel e a renda que consta em seu contra-cheque é de um salário mínimo, conforme vem recebendo da dona da propriedade, que não aparece fisicamente no imóvel há 7 anos. E aí, é possível a João capir a área com fundamento no artigo 191 da Constituição? O que você diria a seu cliente na qualidade de advogado? Alguém quer falar? Quer fazer algum comentário? Professora, eu li o artigo aqui
191 da Constituição Federal, correto? Uhum. E ali diz que, pelo que consta no artigo, sim, porque ele fala ali por 5 anos ininterruptos, sem oposição à área de terra em zona rural, não superior a 50 hectares. Pelo que descreve ali, tudo indica que ele pode. Uhum. Alguém mais quer fazer alguma consideração, pessoal? Aqui é bom, né, Tanise, que a gente vê assim a parte prática. Então, a gente vê os requisitos, vê o artigo e vê a aplicação do artigo na prática. Aí, se vocês clicarem aqui, né, tá atividade, é um fórum, então vocês podem responder, fiquem livres para responder, mas, de fato, ele pode adquirir, aplica-se ao artigo 191, sem mais polêmica, digamos assim, nesse sentido. Tá ok? Então, aplicação prática desse dispositivo. A gente botou aqui o padrão da resposta, né? Só que tem um dispositivo ali, ó, que ele é empregado dela, né? Deixa eu ver. Se ele for empregado, ele não pode adquirir por uso capião. Onde é que tá aqui? Sim, ele recebe até um salário mínimo, né? Tá A escrito dona ali. da propriedade, exato. Então, ele Entendi. recebe uma propriedade, um salário mínimo. Aí tá a pegadinha do negócio. Então, se ele tem o fato dele pagar imposto, não é condição, mas ele é agricultor ou caseiro, que demonstra que ele não é possuidor. Ok? Essa aqui tinha uma pegadinha aqui no meio, por conta ali de estar a carteira assinada, né? Como agricultor da proprietária do imóvel. Aí, seguindo, pessoal, outro tipo de uso capião é o uso capião aqui, especial, previsto na Constituição também, só que na área urbana, ou seja, na cidade. Então, aqui a área vai ser de 250 metros quadrados, bem menor, porque é uma área urbana, tá? O prazo é de 5 anos também, tá? Então, nós temos o prazo aqui de 5 anos, e ele tem a moradia da área e não é proprietário de outro imóvel, tá? Então, nessa hipótese aqui, ele vai adquirir a uso capião num prazo exíguo também. Aqui é interessante esse parágrafo primeiro aqui, que dizia que a concessão seria conferida ao homem e à mulher, independentemente do estado civil. Isso era algo importante na época da Constituição, porque, pessoal, não existia união estável reconhecida na nossa legislação. Então, aqui foi um grande avanço na época, porque mesmo que não fossem casados, seriam conferidos ao homem ou à mulher, um ou outro, tá? Então, foi também um reconhecimento de um status de igualdade da mulher importante, tá? E, claro, não pode ser reconhecido mais uma vez. Isso por quê? Para evitar que o sujeito fosse lá, invadisse um imóvel, adquirisse a propriedade por uso capião desse imóvel, vendesse, aí depois fosse em outra localidade, adquirisse o imóvel, então ele não pode fazer isso, evidentemente, tá? Depois, a uso capião especial urbana não reclama justo título nem boa-fé, tá, pessoal? Então, o que significa isso? Também, não precisa que o sujeito esteja de boa-fé, ele sabe que o imóvel não é dele, tá? E tem que ser para a família, ou seja, tá? Não, uma pessoa jurídica não pode usucapiar essa forma especial, porque tem que ter moradia da família, tá? Então, como é uma moradia da família, da posse, a gente vai ver que não vai poder somar a posse com o possuidor anterior, porque cada família vai ser o seu período de posse. Hoje em dia se reconhece também em apartamentos a possibilidade desse tipo de uso capião.
Claro que quando a Constituição veio não era tão comum, né? Já existia bastante apartamento, mas esse tipo de uso capião era mais verificado em terrenos vazios, etc. Mas acontece que muitas vezes também um apartamento pode ser ocupado por uma família e ali exercer a sua moradia. Então, um apartamento também. O fato de ser menor o imóvel, tá? Isso é importante principalmente para áreas de comunidade, né, pessoal? Mesmo que o módulo urbano fixe um mínimo de área maior do que aquela que está sendo ocupada, isso não vai impedir a aquisição da propriedade do sujeito que vai ter o direito de ser averbado no RGI um tamanho menor, porque se trata de um direito previsto na Constituição. Tá? Então, é um direito previsto constitucionalmente, portanto, precisa ser respeitado nesse sentido. Depois, pessoal, mais recentemente, vejam que é de 2011 a lei, agora nem é tão recente, né? Porque vai fazer 10 anos já. Quando a gente fala no direito, 10 anos é recente. Mas, enfim, por abandono de lar. Até esse dispositivo caiu na última prova, nas últimas provas da OAB, tem caído sistematicamente nas últimas provas da OAB esse dispositivo. Vejam que interessante, ele prevê o menor prazo de uso capião, apenas de 2 anos, tá? E o que acontece nessa hipótese aqui? Também um imóvel de pequeno, né, não é de grande proporção, tá? Até 250 metros quadrados, em que é caracterizada nessa hipótese, é caracterizado o comportamento de abandono do lar por um dos cônjuges. Então, se verificou uma situação lamentavelmente comum em que um dos cônjuges ou companheiro saía do imóvel e deixava o outro cônjuge. Então, essa ideia de abandono não é um divórcio, tá, gente? É sair e não regularizar a situação, não é divórcio. Então, abandono do lar significa que o sujeito foi embora, não quer mais saber daquela família e não fez ali, né, pessoal? Não fez o divórcio, não regularizou. Normalmente é uma situação de união estável, então não regularizou aquela situação e a moradia ficou, muitas vezes está no nome dessa pessoa e a família está ali morando, então, em razão de ter esse laço familiar, isso prejudicava muitas vezes uma aquisição de uso capião. Então, por conta disso, a lei previu que nessa hipótese, se ficar confirmado pelo menos 2 anos sem que haja nenhum movimento de retorno dessa pessoa ou de regularização dessa situação, o imóvel vai ser adquirido pelo companheiro ou companheira que restou no lar, que restou na família. Então, nesse sentido, ela vai ou ele vai adquirir a propriedade de todo o imóvel familiar. Tá, então vai adquirir a propriedade. Então, essa é a hipótese de abandono. Não se confunde, tá, pessoal? Na hipótese de saída, por exemplo, de expulsão do lar por violência doméstica, não se confunde com a hipótese de divórcio. É bem restrita para aquela situação de abandono mesmo do lar familiar. O sujeito que saiu do lar familiar e não dá mais explicação, não retorna, não quer saber dos filhos, muitas vezes, quando há filhos nessa situação. Então, se configura a ideia de que ele também não está interessado em ficar naquela propriedade e possibilitando, então, uma melhor formalização do direito de propriedade para a família que ficou, né, na titularidade do companheiro ou companheira que permaneceram no lar, para facilitar o acesso a esse direito. Outra forma de uso capião é o uso capião urbana coletiva, que é prevista no Estatuto da Cidade. Essa é interessante, pessoal. Por quê? Porque aqui são os núcleos urbanos informais, leia-se as comunidades, favelas, né, pessoal? Em que... Então, lembra lá, a gente falou do caso da favela Pullman? Se fosse possível
e vencido o prazo da usucapião, poderia que o juiz desse um título coletivo a toda a comunidade. Então, em vez de fazer individualização de cada uma daquelas matrículas, muitas vezes, imóveis bem apertadinhos, e que vamos supor que tudo isso aqui seja resultado, tá? Tudo isso aqui seja resultado de uma ocupação num loteamento ou num terreno específico, tá? Então, vejam que essa comunidade se firmou naquele terreno de forma informal. O terreno, a matrícula do terreno é uma. O terreno lá com, sei lá, tantos hectares, e aqui mora um número considerável de pessoas, tá? E cada pessoa tem a sua residência própria, individual, vejam, cada um tem o seu direito de propriedade exclusivo, e em área não maior a 250 metros quadrados. Agora, para facilitar o acesso ao direito de propriedade e promover uma maior pacificação social, é prevista a possibilidade da usucapião urbana coletiva. Então, o título vai sair em nome da coletividade. Com o tempo, a gente vai ver, por essa lei aqui, há um incentivo de que o município depois regularize cada imóvel, cada titularidade, para que depois também cada um tenha pelo menos uma legitimação de posse de forma individual, e aí isso vai facilitar, evidentemente, uma garantia para as pessoas, principalmente quando a gente fala aqui em ocupações de tráfico e milícia em algumas dessas comunidades. Isso vai conceder uma segurança maior para esses moradores. No entanto, a lei foi importante, isso aqui foi uma modificação lá do Estatuto das Cidades, em 2001, já vinha prevista na Constituição, tá? Mas já de forma a facilitar o acesso, pessoal, dessa comunidade ao título de propriedade. Só que esse título vai ser um título coletivo, tá? Então, as partes citadas que vão ingressar no processo, elas vão receber uma fração ideal. O que é a fração ideal? Elas vão receber um título de parte ideal do terreno, não vai ser individualizado aqui, ó, o tanto quanto é esse aqui, por exemplo, tem do terreno, vai dizer, ó, esse junto com, aqui vão ser identificadas, sei lá, 500 famílias, então ele tem 500 avos daquela terra total de tanto. Então, vai ser feito um condomínio dessa área. O que é condomínio, né, pessoal? Uma copropriedade, uma propriedade conjunta dessa área. Não vamos confundir com condomínio edilício, não é condomínio edilício, não é edifício, tá? E cada um, então, vai receber uma fração ideal daquela propriedade. Uma forma de possibilitar o acesso à terra nesse sentido. Essa usucapião especial urbana coletiva, ela vai ser aqui, pode ser proposta pelos possuidores que têm com posse, por alguns possuidores que vão lá em juízo reclamar nesse sentido, ou até mesmo pela associação. É comum que façam, então, por meio da associação de moradores, se faça aí uma associação civil, uma pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica entre com ação para requerer essa usucapião coletivo. E aí, nesse caso, é prevista a atuação da Defensoria Pública, do Ministério Público, a Defensoria quando envolver a situação de hipossuficiência, né, pessoal, aqui, ó, que é o mais comum. E o Ministério Público por envolver interesse público na área. A lei prevê também, tá, a usucapião especial indígena. Isso é engraçado, né? Mas a ideia de que o índio também possa se tornar proprietário da terra, que ele ocupe com posse prolongada, mas desde que ele demonstre que ele ocupe essa área. Só que, pessoal, essa disposição era prevista lá no Estatuto do Índio de 1973, então antes da Constituição. Então, antes da usucapião especial rural ou urbana, que cujo prazo é de 5 anos. E hoje, então, esses dispositivos perdem interesse
Porque vejam o que eles preveem. São de propriedade plena do índio ou da comunidade indígena, as terras havidas por qualquer das formas de aquisição domínio nos termos. Ou seja, ele diz que o índio não tem nenhum privilégio e que pode adquirir posse por uso capião, pode adquirir propriedade por uso capião da forma do Código Civil em geral. Mas ele prevê uma forma especial desde que ele ocupe como próprio por até 10 anos, tá? Área inferior a 50 hectares. Então, como a Constituição hoje fala em 5 anos e área de 50 hectares, então perde um pouco a razão de ser dessa uso capião especial indígena. Além do mais, esse artigo também não se aplica às terras que são da União, essas que, ou seja, que são de propriedade da União, mas que são ocupadas por aldeias indígenas, por reservas indígenas, em razão aí da demarcação de terras, e seriam de usufruto exclusivo dos indígenas, conforme prevê a Constituição. Então, não tem nada a ver com isso, mas, enfim, o Estatuto do Índio, se vocês virem aí numa prova, a uso capião especial indígena, ela hoje perdeu totalmente importância. Ou a gente fala que o índio, então, vai adquirir da forma como previsto na Constituição, ou nós estamos diante de terras de comunidades tradicionais, ou seja, que já ocupam a terra por mais tempo, e, portanto, nessas propriedades, nessa ocupação de índios aldeados ou de reservas indígenas criadas para esse fim, a propriedade da terra é da União em razão de previsão constitucional e os índios têm usufruto da terra. E, por fim, a uso capião imobiliária administrativa, que é aquela que eu falei para vocês, vai regularizar, tá, de forma no cartório, diretamente no cartório, a possibilidade de reconhecimento, diretamente no cartório de registro de imóveis, ou seja, não vai precisar passar por uma sentença judicial. Então, lá na lei da Minha Casa Minha Vida, tá, foi prevista hipótese de que os imóveis que tenham, por exemplo, já uma interferência do poder público para fazer essa regularização, esse poder público também já reconhecer diretamente no cartório essas titulações de propriedade. Então, não precisaria fazer para cada regularização fundiária aí um processo judicial. Então, normalmente, com interferência na política pública de regularização fundiária, se promove essa uso capião aqui diretamente no cartório. Mas é possível também que as pessoas procurem diretamente o cartório para fazer essa uso capião. Então, como que acontece normalmente, pessoal? A lei 13.465, então, dentro dessa política de regularização que eu estou falando para vocês, então, é prevista a hipótese de que, lembra aquilo que a gente falou, de dar títulos coletivos? Então, em vez de dar títulos coletivos, se promova dentro dessas comunidades a identificação de cada uma dessas propriedades. E aí, cada uma dessas propriedades, o município venha a fazer aí a individualização delas com matrícula. O que é matrícula, né, pessoal? Vai abrir uma designação, um númerozinho lá no registro de imóveis, conferindo titularidade a cada um das pessoas que ocupam essa localidade. Então, essa é uma política pública que tem ganho ênfase dentro das questões urbanísticas atuais. Então, num primeiro momento, se a gente for observar a forma como o poder público lidou com essas ocupações irregulares, a gente vai ver que, no primeiro momento, se negava qualquer titulação a essas pessoas, lá pela Lei de Terras de 1850. Depois, o poder público passou
a promover uma urbanização dentro das cidades, de forma a deslocar essas comunidades. Então, a gente tem, por exemplo, a Cidade de Deus, aquele filme Cidade de Deus, é resultado, a favela, do deslocamento dessas pessoas do centro para a periferia, pelo poder público. E hoje, a previsão de política é no sentido de promover uma maior regularização dessas pessoas onde elas estão. E, nesse sentido, promover a titulação desses moradores. Como fazer essa titularização desses moradores? Então, isso é previsto lá na Lei 13.467, que trata desse REURB, que é a regularização fundiária urbana, tá? Isso vai fazer como? Por meio de um título, num primeiro momento, de legitimação de posse. Então, primeiro, o município precisa criar um projeto urbanístico. E aí está o grande problema, né? A maioria dos casos, o município não cria esse projeto urbanístico, ou ele está parado, e aí isso acaba não avançando. Mas é possível, pela lei, que se possibilite, se seja perfectibilizado o acesso à moradia dessas pessoas, à titulação. Mas, para isso, primeiro precisa criar matrículas, ou seja, essas propriedades precisam existir de forma individual lá no cartório de registro de imóveis. Então, primeiro ele cria essas matrículas, identifica as pessoas, dá um título de posse. Depois, essa posse, pessoal, que ela é exercida por mais 5 anos, ela se transforma, ela pode ser reconhecida a uso capião de forma administrativa, tá? Então, justamente nesse projeto de reurbanização de interesse social, tá? Eles vão receber de forma gratuita o registro de imóvel, tá? Se esse imóvel não for reconhecido como um imóvel de baixa renda, a parte é que tem que promover o pagamento de toda a infraestrutura, impostos e taxas necessárias à regularização fundiária. Então, é interessante a gente observar que existe na lei previsão para que isso aconteça. No entanto, né, pessoal, depende de atuação do município, tá? Então, o município é que tem que agir no primeiro momento. E aí, depois, as partes vão atrás de fazer a uso capião administrativo. Esse título, pessoal, de legitimação de posse é interessante quando houver, de fato, esse projeto do município, porque vai conferir, vejam que interessante, enfim, interessante de novo para usar, mas ele vai conferir aquilo que a gente falou em razão da posse, né? Ele vai conferir uma maior aproximação da posse a um instituto jurídico de direito real, porque ele confere um título de posse. O título de posse, ela vai se afastar mais da ideia fática, mas o título de posse que possa ser negociado, que possa justamente ser trabalhado quase como um título de propriedade, né? Então, a pessoa recebe lá esse título de legitimação de posse, o município não dá de pronto o título de propriedade para que haja, depois dessa legitimação de posse, também não se verifique alguma disputa de alguém entrar ali na hora que o município está, então tem alguma maior durabilidade dessa legitimação de posse em razão daquela exercício, daquela continuidade no bem. Mas esse título ele vai quase funcionar como um título de propriedade. Ele pode ser comercializado, ele pode entrar num inventário, por exemplo, e depois que o sujeito tiver 5 anos com esse título de posse, ele pode justificar uma uso capião com os requisitos da uso capião que a gente viu. Então, é bem interessante, vai ser convertido já na propriedade de forma já quase que automática, né? Vai ser regularizado pelo próprio município. Então, vejam que não tem intervenção do Poder Judiciário nesse sentido. Não se aplica, evidentemente, aos imóveis públicos, porque os imóveis públicos não podem ser uso capidos.
tá? Não vamos confundir, pessoal, a legitimação fundiária, tá, que a gente está vendo aqui, com a legitimação de posse. Por quê? Porque a legitimação fundiária, ela pode se dar em razão aqui desse processo de concessão de título de posse, tá? E adquirindo o sujeito depois a propriedade, mas também a legitimação fundiária, ela pode se dar não lá naquela hipótese de regularização de favela, mas quando o sujeito tiver ocupação de um bem, inclusive público, por um determinado tempo, sem que haja, e aí de forma autônoma, essa legitimação fundiária, conferindo aí uma aquisição futura de propriedade. Tá? E aí essa legitimação fundiária foi o tal furo na lei lá de regularização fundiária, que se fala a respeito da possibilidade de legitimar a tal grilagem de terras. Por quê? Porque não estava falando lá de ocupação, de regularização fundiária urbana, mas também abriu uma brecha para que houvesse aqui a regularização fundiária de forma ampla, tá? De forma ampla de áreas ocupadas, inclusive do poder público. E aí, esse, inclusive, do poder público, desde que demonstrada a ocupação até 2016, facilitaria aqui que aquelas terras que foram objeto de grilagem, o que é a grilagem de terras, né, pessoal? A grilagem de terras o termo grilagem vinha da ideia de colocar o documento dentro de gavetas com grilo, e aí o documento parecia mais velho e poderia legitimar uma posse antiga do bem. E aí se fala esse termo grilagem de terras nesse sentido. Então, por isso, porque a pessoa vai ocupando com títulos muitas vezes não legítimos daquela ocupação, e depois ela pretende, então, regularizar por meio de leis que possibilitam a regularização de áreas que, em tese, seriam áreas públicas. Tá? Em tese, porque, claro, vai depender de prova nesse sentido. Então, houve várias ações de inconstitucionalidade nesse sentido aqui, ó, que estão no Supremo Tribunal Federal, para que as áreas públicas não sejam objetos da legitimação fundiária que facilitaria a aquisição de bens públicos. Por quê? Porque a uso capião de bens públicos não é possível pela Constituição. A própria Constituição veda a aquisição por meio de uso capião de bens públicos. Então, em razão disso, nunca nós vamos poder ter aquisição de propriedade de bens públicos. Mesmo que não afetados ao serviço público. Se o bem é público, não pode ser passível de uso capião. Alguns autores até tendem a defender a ideia de que se o bem está abandonado pelo poder público, poderia ser fonte de uso capião. Por exemplo, um imóvel do INSS abandonado. Mas a corrente majoritária não vai por esse caminho. Tá? E as terras devolutas? Aquilo que a gente acabou de dizer. Então, as terras devolutas, daqui o conceito, né, pessoal? Então, alguns autores vão dizer nenhuma terra devoluta, todas as terras devolutas seriam públicas, e aí não seriam terras do Estado, e, portanto, não poderiam, como eu disse, artigo 20, artigo 26, mas a questão toda é que depende do Estado, ou Estado federado, ou a União provar que se trata de terra devoluta. Então, não necessariamente uma terra que não tenha registro seria uma terra devoluta, porque a terra devoluta implicaria também para essa corrente que ela foi um dia do Estado, ou foi de uma sesmaria que foi devolvida.
Então, ainda existe uma controvérsia muito grande a respeito desse tema. Aliás, a questão do acesso à terra do Brasil é um tema bem, né, pessoal, bem debatido nesse sentido. Aí os bens da sociedade de economia mista. O que é uma sociedade de economia mista também? Algo que vocês estudam lá no direito administrativo, a gente estuda um pouquinho lá no direito civil, parte geral. Então, nós temos os bens, as pessoas jurídicas de direito público com natureza de direito privado, dentre elas as empresas públicas e a sociedade de economia mista. As empresas públicas são exemplos de empresas públicas, os Correios, a Caixa Econômica Federal, todas as ações são de titularidade do Estado ou a União, ou o Estado Federado. Já a sociedade de economia mista, o Estado tem a maior percentagem nas ações. Então, ele detém o controle acionário, mas é possível comprar ações, por exemplo, do Banco do Brasil na Bolsa, etc. Então, são empresas que atuam na Bolsa de Valores e, portanto, tem aqui uma atuação bem próxima de empresas privadas. E aí se discute, bom, e dessas sociedades de economia mista, será que elas, esses bens dela não poderiam ser objeto da uso capião? E aí o STJ vai confirmar o entendimento de que nesse caso específico, eles podem ser, né, os bens podem sim ser adquiridos por uso capião. Então, houve uma discussão muito grande e se eles poderiam ou não. Aí, nessa hipótese aqui, o que o STJ considerou é que, se o bem está afetado ao serviço público, se houver afetação, se ele tiver uma destinação relacionada ao serviço público, ele não pode ser adquirido por uso capião. Mas se não tiver, se for um investimento da sociedade, por exemplo, poderia eventualmente o bem ser adquirido por uso capião. E os imóveis da Caixa Econômica Federal, do SFH, por exemplo, poderiam ser objeto da uso capião? O entendimento prevalecente do STF hoje é de que eles não podem ser objetos da uso capião, porque seriam bens afetados ao interesse público. Essa aqui, particularmente, eu discordo bastante desse entendimento. Alguma dúvida, pessoal? Falta aqui um dispositivo, como eu falei, da uso capião extrajudicial, que é a possibilidade, por fim, né, de que o reconhecimento da uso capião ainda se dê por meio de um processo administrativo lá no tabelionato. No tabelionato não, no registro direto, no registro de imóveis, tá? Então, reunindo os requisitos de alguma espécie de uso capião, a parte poderia procurar um advogado e diretamente requerer que seja reconhecida essa uso capião extrajudicial. Então, facilitando aí formas alternativas de acesso a direitos que não apenas por meio de sentença de processo judicial. O que a gente tem aqui, pessoal, de material para vocês estudarem? Tá? Então, a gente tem aqui, veja, a gente tem um infográfico, pessoal. Tá? Com todas essas, os capiões que a gente falou. Tá? Então, uso capião extraordinário, uso capião ordinário, uso capião rural, uso capião especial urbano, abandono de lar e coletivo. Tá? Depois tem aqui da uso capião de bens móveis, mas que a gente vai ver depois lá na propriedade imóvel. Tá? Depois tem aqui Ui! Opa! Sai.
Depois tem aqui, ó, um artigozinho sobre a uso capião extrajudicial, com a Lei 13.467, essa que eu falei para vocês que vai promover a regularização de imóveis urbanos e rurais, tá? Vai ter aqui também um artigo sobre o uso capião coletiva. Aqui tem um vídeo da GU não, enfim, da internet, ó, uso capião ordinária e extraordinária, bem curtinho, de 5 minutinhos, explicando, revendo os pontos que nós falamos na aula. Depois aqui um infográfico sobre bens públicos e a uso capião. Aqui é interessante porque vai retomar aquilo que a gente falou das terras devolutas, ó. Então, os bens públicos não podem ser adquiridos por uso capião. E aí ele vai falar das terras devolutas. Terras devolutas são bens públicos sem destinação especial e que não pertencem a nenhum ente em particular. Visão da doutrina sobre o assunto, tá? A regra geral prescreve que não se pode usufruir esses bens públicos. E a parte minoritária defende que seria possível o capião de terras devolutas, considerando a função social da propriedade. Eu mostrei para vocês ali que hoje o STJ tende a considerar que cabe à União ou os estados demonstrar que aquela é uma terra devoluta para não poder ser configurada como propriedade pública. Então, eles que têm que demonstrar. Então, o fato de não ter registro não seria uma terra devoluta. Então, é uma forma, talvez, aqui de contornar a proibição nesse sentido, né, pessoal? Aí depois tem aquele livro que eu falei para vocês, das Sesmarias à Propriedade Moderna, bem bacana, 40 páginas apenas, quem quiser ler um pouquinho sobre a história da propriedade no Brasil. E aqui um artigo explicando essa política de legitimar a posse das terras, de uma política pública de legitimação de posse e acesso à titulação nessas comunidades, principalmente comunidade informal. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? A Suelen colocou uma pergunta aqui, pessoal, mas acho que pode ser interessante, eu vou ler, tá, Suelen? Achei muito boa. No caso da uso capião extraordinária, onde não pode haver oposição do proprietário se o proprietário tiver falecido. Excelente pergunta, Suelen. Então, nessa hipótese, quando há o falecimento da parte, há a imediata transmissão da propriedade para os herdeiros. Então, os herdeiros é que devem fazer essa oposição. Então, se os herdeiros não fizerem oposição, a parte não é, de alguma forma, prejudicada pelo falecimento do titular. O que pode acontecer, e aí tem um empecilho muito grande, é se o proprietário é menor incapaz. E como não corre prescrição contra o incapaz, o absolutamente incapaz, isso vem sendo objeto de disputa judicial com impasse para que o sujeito possa adquirir a propriedade por uso capião nesse caso. Então, se tiver um proprietário que for, por exemplo, o proprietário faleceu e quem vai receber a herança, vamos supor, seja um incapaz. Então, nesse período, enquanto houver incapacidade, o prazo não vai se perfectibilizar contra o absolutamente incapaz. Respondi a tua pergunta, respondi aos demais. Alguém mais ficou com alguma dúvida, pessoal? Querem fazer algum outro comentário? Tem bastante material complementar ali para nossas aulas, tá? Então, deem uma olhadinha ali no AVA para que a gente continue, tá bem? Estou aberta ali no nosso grupo de WhatsApp, se alguém tiver alguma dúvida, e aí a gente vai conversando, tá bom? Vou organizar a nossa disciplina ali, como a Ana colocou, nosso plano de ensino pulou a aula de hoje, vou organizar e vou passar para vocês no WhatsApp, o novo plano de ensino com a aula de hoje, tá bem?
Tá, vou anotar. No mais é isso, pessoal. Se ninguém tem dúvidas, encerramos então por hoje. Certo? Boa noite, bom feriado a todos e a todas. Nos vemos na segunda-feira que vem. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, professora. Bom feriado. Boa noite, Douglas. Bom feriado. Obrigada, prof. Bom feriado. Boa noite, Lisandra. Bom feriado.